Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um módulo do curso Amor Azul. Na última aula a gente conversou bastante sobre a importância da gente atentar para os efeitos colaterais do uso de procedimentos de punições, quais são os problemas que podem ocorrer em decorrência disso, antes da gente olhar para isso. Então a gente precisa conhecer sempre os lados, assim, os ônus e os bônus, e nesse caso a gente tem muitos ônus, então a gente precisa atentar bastante para isso. Eu peço que vocês só assistam essa aula se vocês já assistiram a aula anterior, é importante para o que a gente vai estar conversando agora, tá? Na aula de hoje, nós vamos conversar sobre procedimentos que são voltados específico para redução comportamental. Que é isso? A gente reduzir comportamentos que são comportamentos que são, em geral, a gente chama de comportamento problema, comportamento inadequado ou comportamento inapropriado. Algo que a gente precisa tentar em relação a esses comportamentos é que a gente sempre tem uma pergunta ética que a gente deve se fazer. E essa pergunta é: a redução deste comportamento é para o bem de quem? Essa é uma pergunta ética muito importante. Por quê? Porque muitas vezes, ao longo da história, procedimentos de redução comportamental, eles foram feitos baseados não na necessidade do cliente ou não na necessidade da criança, por exemplo, mas na necessidade dos adultos em situações de autoridade em relação a essa criança. Então, por exemplo, voltado para os pais, voltado para os professores e para as coisas que seriam boas necessariamente para eles, mas não necessariamente para a criança. Como assim? Vamos, por exemplo, pensar numa criança que, de repente, ainda tem muita dificuldade de comunicação num tom de voz adequado, como a gente falou um pouco na última aula. E, de repente, eu faço um procedimento de redução comportamental dessa fala, de que ela fale num tom de voz mais baixo, e esse procedimento ele não é voltado, por exemplo, pensando, isso vai ser bom para facilitar a interação da criança em outros ambientes, com outras crianças, na sala de aula, de repente, porque ela está falando muito alto, está dificultando a interação social. Mas, de repente, isso foi pensado porque, eu não quero ficar ouvindo uma voz muito alta. E, neste momento, talvez não fosse o melhor procedimento a fazer para a criança. Talvez a criança fosse uma criança, por exemplo, que estava começando a falar, e aí não é o momento ideal para a gente trabalhar a redução do tom de voz, porque a gente está trabalhando é que ela fale mesmo, né? Que a gente quer mais é que ela fale. Então, a pensar para o bem de quem vai ser o beneficiado, digamos assim, com esse procedimento, sempre em primeiro lugar tem que ser a criança, né? Então, lógico que é importante a gente pensar na família, na qualidade de vida para todo mundo, em relacionamento com o outro. A gente sabe, muitas vezes, por exemplo, que a redução de um comportamento que leva a um estresse muito grande para os pais pode fazer com que esses pais consigam ter mais qualidade de vida, consigam ter mais tempo interagindo com os filhos, consigam ter uma melhor relação, e isso tudo vai ser um impacto positivo para ambos. Mas, ao mesmo tempo, eu preciso sempre estar me perguntando para o benefício de quem e perguntando se essa criança vai estar tendo benefícios ao ter esse procedimento, ao passar por essa redução comportamental, certo? E aí vamos pensar um pouco sobre essa questão dessa diminuição. Procedimentos para diminuição de comportamentos, eles são chamados, dentro da análise aplicada do comportamento, de punição. E sim, é aquele nome, né, de punição, o nome. Mas é como eles são chamados. Se você ainda tem um pouco de dúvida disso, eu posso sugerir que vocês deem uma olhada de novo na aula chamada revisão, onde a gente falou sobre esses pontos. Mas eles são punição positiva, que a gente lembra é o acréscimo de algo, não é porque é boa, é o acréscimo de algo aversivo em geral para essa criança, como uma bronca, como às vezes aquele olhar, como às vezes um balançar da cabeça, ou um não, ou um bater, que não deve ser usado, inclusive, ou às vezes até o próprio conversar, lembra? Imagina se você vai, de repente, ter uma conversa, mas é uma conversa longa. No final da aula, o aluno fez uma coisa, o professor chama, senta, conversa por tempão, porque ele está fazendo isso e tudo mais. Então, às vezes, até o próprio conversar se ele reduz comportamento, ele é considerado punição, tá? Isso é grande premissa.
só é considerado punição se reduz comportamento, tá? A outra forma de punição é a punição negativa, que envolve a subtração de algo que a criança gosta. Vocês veem que no primeiro caso é o acréscimo de algo que a criança não gosta. No segundo, é a retirada de algo que a criança, em geral, gosta. Como perder um tempo, de repente, um tempo extra no parquinho, um tempo jogando videogame, um tempo que ela passava no celular. Ou, de repente, perder um privilégio de acesso a alguma coisa, de sair no final de semana, de fazer algo, ou um brinquedo, ou uma brincadeira, ou às vezes até mesmo contato social. Então, por exemplo, a criança vai ficar num canto, como a gente vai conversar, e eu não vou interagir com a criança por um tempo, ou a criança não pode interagir com as pessoas, ou no contexto por um determinado período de tempo. Então, há a retirada, a subtração de alguma coisa que é legal, que a criança gosta. Então, essas são as duas formas, assim, de modo geral, são os dois procedimentos para a gente estar reduzindo o comportamento problema. Claro que dentro de cada dele existem várias variações, e eu vou trazer aqui, de modo mais acessível possível, um resumo disso e dos pontos que seriam interessantes para vocês conhecerem. Primeiro lembrete, gente. Antes de usar punição, devemos tentar estratégias de ensino através da construção de habilidades e do uso do positivo. Então, essa é a primeira coisa que a gente deve fazer. A gente deve construir, a gente deve ensinar. A gente tenta técnicas e procedimentos que são considerados de punição depois que a gente já tentou de modo consistente, de modo organizado, várias vezes, outros procedimentos, e isso não trouxe os resultados esperados. E aí vai se tentar estratégias de punição. E ainda assim, a gente deve tentar estratégias também de prevenção de inadequados. Lembra do módulo anterior que a gente conversou muito sobre isso? Então, antes de eu usar uma estratégia de punição, eu preciso parar e pensar, eu já tentei mesmo estratégias de prevenção, que eu consiga ser mais rápido que a criança e prevenir que esses comportamentos aconteçam? De repente, porque eu usei a estratégia do Big Four, então eu passei a ensinar comunicação, eu passei a ensinar ela a pedir, eu passei a ensinar ela a ser mais tolerante, então eu usei estratégias para prevenir comportamentos inadequados, como o Big Four, ou eu usei estratégias de mudança ambiental, como a gente conversou sobre várias, mudando o que acontece antes, de modo que a criança ela nem chega a fazer o inadequado, porque eu diminuí o comportamento através de estratégias de prevenção. Então, esse comportamento sequer chegou a acontecer. Vocês veem aqui que eu tenho já aqui pelo menos 3 possibilidades, 3 procedimentos, 3 formas de coisas que eu posso fazer antes de usar a punição. Existem alternativas ao uso da punição e a gente deve, eticamente inclusive, tentar essas alternativas antes de usar procedimentos de punição, ok? Além disso, vocês veem que punição, gente, tem milhões de poréns, né? Milhões de não faça. O uso de punição traz muitos efeitos colaterais, como a gente conversou na nossa aula anterior, e a gente precisa estar atento para isso. Muitas vezes ele vai piorar a situação ao invés de ajudar. Por esse motivo, sempre ele deve ser usado em último caso e sempre. Vocês veem que a gente, em geral, a gente não é 100% no que a gente diz, né? Pode ser algumas crianças, nesse caso é sempre. A gente deve usar em conjunto com estratégias de ensino positivo, de reforçamento positivo, estratégias de que a criança aprenda a se comunicar, a criança aprenda a como conseguir o que ela está conseguindo através desse comportamento que não é legal, a gente quer que ela consiga, mas ela consiga porque ela está fazendo coisas legais. Então, se de repente eu grito e de repente quando eu grito as pessoas tiram uma atividade que eu não gosto mais, eu não preciso fazer, eu aprendo a dizer, não quero mais fazer isso. Se de repente eu saio jogando coisas e as pessoas vão e me dão atenção e me direcionam para fazer uma coisa muito mais legal e ficam comigo, que ela aprenda a pedir, fica um pouco comigo. Então, a gente precisa ter, mesmo quando a gente usa uma estratégia de punição para redução do comportamento, a gente precisa usar estratégias para ensino, para colocar algo no lugar.
Porque senão o que acontece é que reduz uma coisa e outra surge. É impressionante, se vocês já viveram isso, talvez vocês já sabem o que eu estou falando. Vai reduzir um problema e vai surgir outro, porque o problema não está sendo resolvido de fato. Lembre-se que o uso de punição, em geral, não ensina comportamento adequado. E é por isso que o problema não está sendo resolvido de fato. Porque ele não ensina necessariamente quais são os comportamentos adequados que a pessoa deve fazer. O objetivo, gente, sempre vai ser esse. Eu preciso entender qual o motivo, qual a consequência, qual a função. Por que ele faz isso? Lembra, ele faz isso por causa de atenção. Ele faz isso por conta de fugir de uma demanda. Ele faz isso porque ele gosta da ação em si. Quando eu compreendo essa função, eu vou pensar em consequências que deem a mesma função. Então, digamos, por exemplo, que eu tenho uma criança que adora brincar com água e ele começou a abrir todas as torneiras da casa e resolveu que inundar a casa era uma boa ideia. Porque é muito legal brincar com água, gente. Essa parte a gente vamos concordar, é muito legal brincar com água, né? Eu adoro. Mas ele não sabe ainda como brincar com a água de modo apropriado, de modo funcional, no momento certo. Então, de repente, só o fato de eu pegar essa criança, de repente, levar ela para a sacada e colocar uma bacia de água, e ensinar que ele pode brincar com água na sacada, nesse momento, momentos específicos, eu já vou estar dando a mesma consequência que ele gosta, que é o brincar com água, esse automático, né, dele gostar de brincar com água, através de comportamentos apropriados, através de comportamentos adequados, porque eu estou ensinando, tá? Então, esse vai ser sempre o objetivo. Mas, e neste caso que a gente está falando, hoje eu prometo que a gente vai falar da diminuição, eu sempre pensando nos alternativos, né? Eu estou sempre tentando outras formas. De repente, eu posso, junto com esse procedimento de ensinar ele a brincar na sacada, fazer um procedimento que, se ele abrir as torneiras da casa e molhar tudo, ele vai ter a perda, por exemplo, do uso do celular por 1 ou 2 horas ou pelo resto daquele dia. E aí, nesse caso, eu usei um procedimento de punição que, se você molhar toda a casa, abrir todas as torneiras, você perde o celular pelo resto do dia, em conjunto com o procedimento onde ele pode brincar com a água, se for na sacada, de modo adequado. Essa é uma forma de ter a união. Eu tenho procedimentos para aumentar o comportamento adequado e, ao mesmo tempo, eu tenho procedimentos para redução de comportamentos inadequados. Por fim, gente, eu devo lembrar que o uso de estratégias de punições deve ser feito com acompanhamento profissional e muito cuidado éticos. Eu sei que, normalmente, vocês vão perceber ao longo dessa conversa, vocês já devem usar uma ou outra estratégia de punição. Mas, principalmente, quando eu estou diante de um comportamento, que é um comportamento mais complicado, é um comportamento mais severo, a criança, por exemplo, nesses casos, assim, 100%, a gente deve usar o uso com o acompanhamento de um profissional. Lembrem da aula anterior, é um procedimento que pode levar a muitos comportamentos problemas, a muitas outras situações. Então, eu preciso ter um acompanhamento próximo de um profissional, com muito cuidados éticos, para que não venham a acontecer problemas em decorrência do uso dessa punição, que ela seja feita em conjuntos com outras estratégias, com outras intervenções, e que tragam benefícios para a criança, que a criança aumente a qualidade de vida dela. Então, eu preciso ter muitos cuidados ao usar um procedimento de redução comportamental. A gente vai começar conversando sobre a punição negativa. O motivo dessa escolha é porque, entre ela e a punição positiva, ela é considerada uma estratégia, em geral, mais amena, né, do que a punição positiva. Talvez vocês já tenham escutado falar sobre a punição positiva, talvez vocês já tenham ouvido falar sobre punição negativa com outros nomes, como, por exemplo, retirada de privilégios, cantinho do pensamento, ficar de castigo. Então, na verdade, muitos procedimentos que são procedimentos de punição negativa, meio que eles fazem parte já da vida do dia a dia das famílias no Brasil, no nosso sistema de cultura, tá? Então, vocês já devem ter escutado falar sobre isso em algum momento. Se a gente for parar para pensar, na nossa sociedade mesmo, a gente tem situações que vão envolver procedimentos de punição negativa em vários momentos. Então, por exemplo,
E vai envolver muito essa questão de punição negativa, ao mesmo tempo que eu posso ter consequências legais. Então, se você termina uma atividade antes, você pode, de repente, brincar num parque e ter tempo extra. Mas, de repente, se você não termina, você acaba perdendo um pouquinho, às vezes, do tempo de intervalo, porque você está terminando a atividade. Diga-se de passagem, isso, por exemplo, nos Estados Unidos é considerado antiético. Eu sei que acontece muito no Brasil, mas nos Estados Unidos não pode. A criança tem direito a ter o intervalo dela completo. De repente, se você atrapalha a aula do professor, ele vai lá e briga com você na frente de todo mundo. Ou, de repente, se você fala muito alto, a professora irá te mandar para fora da sala. Se você tira uma nota baixa, você vai precisar, às vezes, ficar em recuperação, e aí você perde um tempo que seria já de férias, estudando para fazer recuperação quando os seus amigos já entrarem de férias. Então, a vida e a forma como a sociedade ela se organiza, ela tem procedimentos de punição. Para nós, também tem muitos. Então, se eu esqueço de pagar uma conta, eu vou pagar com juros. Se eu passo um sinal vermelho e a arara pegou, eu vou ter uma multa que eu vou ter que pagar. Então, a gente tem o nosso sistema na sociedade, punições vão fazer parte do nosso dia a dia, punições eles vão acontecer. Muitas vezes, inclusive, gente, procedimentos de punições ou situações de punições, elas vão acontecer de modo corriqueiro, digamos assim. Por exemplo, muitas vezes, gente, inclusive, esses procedimentos de punição, eles vão acontecer de modo mais corriqueiro. Então, eu vou aprendendo que determinada rua, por exemplo, é perigosa, eu não vou andar por ela, eu vou andar por outra. Eu vou aprendendo que se eu tocar sem cuidado num tronco de madeira, uma farpa pode entrar no meu dedo, então eu já vou ter cuidado com aquilo, e vou tocar em farpa de madeira mais, eu vou olhar e vou dizer, não, peraí, que eu posso machucar. A gente olha uma coisa enferrujada, a gente não toca, a gente já se afasta, porque a gente sabe que aquilo pode causar alguma coisa. Então, procedimentos, a gente passa ao longo da vida por situações de punições e a gente vai aprendendo a diminuir e não entrar em contato com algumas questões. Mas isso é diferente da gente planejar usar punição, vocês percebem? Essa é uma diferença. A gente pode olhar a princípio e pensar, nossa, parece simples, então, meio que faz parte da vida. Mas a gente deve ter, gente, muita atenção. Imagina, por exemplo, viver num mundo onde a cada deslize, a cada, de repente, pequena coisinha que você faz que não foi adequada, você é punido, você fica de castigo, você perde o acesso a algo preferido, você perde a atenção dos seus pais. Imagina como seria esse mundo. Imagina, de repente, um mundo para uma pessoa que a cada coisinha errada que ela faz, a cada coisinha que não é, de repente, o que se quer que ela faça, que são coisas diferentes, essa pessoa é punida, essa pessoa fica de castigo, essa pessoa perde o privilégio, essa pessoa leva uma bronca. Como vocês acham que essa pessoa iria viver? Provavelmente com medo o tempo todo, entra naquilo que a gente falou dos efeitos colaterais da punição. Provavelmente depois de um tempo ela vai ficar assim, né? Eu não faço nada, não toco em nada, fico muito quietinha porque eu tenho medo de ser punido. Provavelmente vários efeitos colaterais vão acontecer. Então, pode parecer simples, pode parecer que no dia a dia a gente é punido. Então, por exemplo, se eu passo e me bato sempre perto de um móvel, eu começo a não passar mais perto daquele móvel. Vai acontecer punições no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, mas planejar para usar punições, principalmente quando isso acontece com intensidade, principalmente quando isso acontece com frequência, principalmente quando isso acontece de modo corriqueiro e planejado. Muitas vezes, gente, acontece que o nosso sistema educacional, no sentido, não vou chamar de sistema educacional, porque eu não considero nessa categoria, a nossa cultura, ela leva muito a validar a punição como estratégia de educação. Então, pais que usam de punição, muitas vezes eles são considerados bons pais, os pais que colocam limite, os pais que estabelecem o que é o certo e o que é errado. Só que a gente pode sim estabelecer limite e deve, e a gente pode sim mostrar o que é certo e o que é o errado, sem necessidade de usar procedimentos de punição. Leva mais tempo, dá mais trabalho, mas é possível. Então, a gente sabe que muitas vezes, na nossa sociedade, na nossa cultura, usar punição, inclusive, as pessoas que usam punição, elas são muitas vezes colocadas como, nossa, como essa pessoa é um bom pai e tudo mais. Mas
são estratégias que causam muito prejuízo. E aí entra num ponto que eu queria que a gente fizesse uma reflexão sobre, que quando a gente pensa sobre amor, quando a gente fala sobre amor de pais e tudo mais, a gente está falando de amor incondicional, né? A gente fala muito sobre isso, sobre o amor incondicional. E a gente também deve ter muito cuidado quando a gente usa como punição retirada do nosso amor. Então a gente sabe que muitas vezes a criança, ela, por exemplo, vai fazer um comportamento que é inadequado porque ela quer atenção. Então, por exemplo, porque ela quer o modo de dizer, né? Mas por conta de atenção. A gente sabe que isso é algo que acontece com muita frequência. E muitas vezes o que eu vejo acontecer é que o procedimento que se segue é: ah, ele fez isso porque ele quer sua atenção. Ignora, não olha para ele, não dá atenção, não dá o que ele quer atenção, ignora porque você não vai estar dando a consequência que ele quer, que é a atenção, certo? E aí fica um questionamento aqui, uma pergunta para a gente estar se fazendo. Se a minha criança quer atenção e tem feito coisas inadequadas para conseguir atenção, será que a melhor coisa a fazer é retirar e ignorá-la e não dar atenção? Ou será que a melhor coisa a fazer é justamente o contrário? É dar amor, é dar atenção, é dar carinho. Pensando em fazer isso, claro, em momentos que ele está se comportando bem, pensando em fazer isso em momentos que está tudo tranquilo, mas a gente tem que se perguntar se ele está com necessidade disso, se ele está buscando isso com comportamentos inadequados. Será que eu não tenho que, de repente, ao invés de retirar isso, eu não tenho que dar ainda mais? Será que ele não está sinalizando da forma que ele encontrou, do jeito que ele conseguiu, que ele está precisando de mais amor, de mais carinho, de mais atenção? Eu sei que vocês já dão muito isso, né? Mas eu sei também o quanto as crianças pedem muito. E às vezes, quando eu não sei como pedir amor, eu não sei às vezes como pedir carinho, eu não encontrei ainda formas, às vezes verbais, às vezes de compreensão de como pedir isso, mas eu percebo que fazer uma coisa que é inadequada gera isso, então eu vou lá toda vez dou um empurrão no meu irmão, na minha irmã, e aí meus pais vêm, eu dou um empurrão no meu irmão, na minha irmã, meus pais vêm e falam e me dão atenção. Às vezes a pessoa, ela não é consciente isso, gente, não é maldade, não é no nível consciente, mas ela entendeu, quando eu empurro, eu consigo atenção. Então, de repente, será que se eu der mais atenção para quando eles estão brincando, mas não estão brigando, antes desse empurrão acontecer, eu não vou estar fazendo com que não tenha necessidade de eu fazer os comportamentos inadequados? Porque eu não preciso, porque eu já tenho esse amor, eu já tenho essa atenção, eu já tenho esse carinho vindo em abundância em outros momentos. Então, a gente, quando fala de procedimentos de retirada da punição negativa, de retirar alguma coisa, principalmente, a gente tem que ter muita atenção quando a gente fala de retirada de amor. Que amor, ele devia ser uma coisa incondicional e abundância, entendeu? Então é algo que eu fico é, com muitos parentes, com muitos questionamentos sobre isso. Sobre isso na mulher, muito mais a gente dá em excesso e assim não ter necessidade dela ter esse comportamento, ensiná-la como pedir por esse amor, ao invés da gente retirá-lo. E eu sei que isso vai na contramão de muitos dos procedimentos. Então o que que nós faremos, né? Então, se carinho e amor, atenção, como a gente está falando, eles deveriam ser grátis, eles deveriam ser em abundância, o que que a gente pode fazer? Que outras coisas podem ser retiradas que não causem, de repente, um prejuízo tão grande quanto a retirada desses elementos com carinho, atenção e tudo mais? Uma das coisas é a gente pensar que para eu retirar, a criança tem que ter algo. Tá? Isso é uma das primeiras coisas que a gente precisa. Para eu retirar, ele precisa ter algo. Então, para funcionar, o que as pesquisas mostram é que os procedimentos que funcionam de punição negativa mais tranquilos, com menos efeito colateral, com menos problema, são quando eu retiro coisas de bônus, coisas extras. Então, por exemplo, digamos que essa criança ela ganha se ela se comporta bem, ela tem uma listinha de regrinhas a seguir em casa. E quando ela se comporta bem, ela vai ganhando fichas. Lembra que a gente falou das fichas? Se ela fez alguma coisa que está numa lista de inapropriados que ela não deveria,
ela perde uma ficha dessa, por exemplo. Ou ela fez inadequado, o tempo extra que ela teria no videogame, ela perde. Ou o tempo que ela teria no celular, ela perde. Então, é o que a gente coloca como retirada de privilégios. Então, eu vou retirar coisas que são privilégios, que são coisas, às vezes, extras, podem ser fichas, podem ser, de repente, o tempo extra em alguma coisa, pode ser alguma coisa que, de repente, a criança ia ter extra por conta do comportamento dela, como, sei lá, um sorvete no final de semana. Então, pode ser coisas assim. Mas o ideal é que essas coisas, elas sejam extras, de preferência, tipo, como fosse bônus. Então, e às vezes os pais ficam, isso é uma pergunta que já me fizeram, é muito bom, inclusive. Mas, Mari, se eu retirar uma coisa que é extra, vai fazer efeito? Gente, imagina assim, se vocês têm R$ 100, de repente lhe deram 20 de bônus numa premiação. Aí você fez alguma coisa, a pessoa foi lá e tirou esse seu R$ 20 de bônus e você ficou só com 100 de início. Digamos no trabalho, você ia ganhar uma bonificação, tá? E aí você recebeu seu salário, a bonificação. De repente tiraram a sua bonificação. Vamos pensar num 13º. Tá bom? Tiraram o 13º de vocês. Chegou o final do ano, vocês não receberam. Ele era extra. Mas vocês não vão sentir absurdamente a retirada desse extra? Vão, né? Então, a ideia é essa. Mesmo sendo uma coisa extra, a gente sente a retirada, tá? Mas quando eu não tenho nada, ou eu tenho pouco, no sentido assim, eu falo não tenho nada, não tenho pouco, gente, no sentido especialmente de que para algumas crianças que têm interesse restrito, às vezes a quantidade de coisas que ela gosta é tão pequena que é difícil a gente fazer retirada. Porque ela gosta de tão pouca coisa ainda, nosso objetivo é mudar isso, mas de repente ela ainda gosta de tão pouca coisa, tem tão pouco reforçadores, que se eu retiro esse pouco que ela tem, eu estou retirando muito. Porque aquilo é um tudo dela. Então, imagina, por exemplo, de repente uma criança que só gosta de animais. Vou pegar esse porque eu sei que é muito comum. Então ela só gosta de animais, ela só brinca com animais, ela só que tem interesse por animais. Aí eu vou lá, a criança fez alguma coisa aqui inadequada, que estava na lista, eu vou lá e pego todos os animais dela e retiro todos de uma vez. Eu estou tirando tudo, entendeu? Então eu não posso retirar tudo. Às vezes, o mais interessante, inclusive, é a gente aumentar a quantidade de coisas que você tem, ou de repente tira um animal, mas deixa os outros, ela vai sentir falta desse um. Então, porque se eu retiro tudo, eu acabo que digamos, é o que a gente chama na linguagem técnica, a gente empobrece o ambiente da criança. E uma coisa que a gente já viu e a gente já conversou é que quanto mais rico um ambiente da criança, e rico de amor, carinho, brinquedos, brincadeiras, interações, e quanto mais enriquecido esse ambiente, menor os comportamentos, problemas. Quanto mais opções ela tem, quanto mais coisas ela tem para fazer, quanto mais diversão, quanto mais coisas bacanas acontecem ao longo do dia dessa criança, menor os comportamentos problemas. Então, eu preciso estar muito atenta a isso. Sabe uma coisa, e eu já vi isso muito acontecendo com crianças com desenvolvimento típico, inclusive. Chega um momento que a criança, já tive casos de criança pegar e dizer, eu não tenho nada a perder. Tipo assim, já me tiraram tudo, já me colocaram de castigo, já não saio com os amigos, já não tenho celular, já não tenho nada. Eu não tenho mais nada a perder, então eu vou fazer o que eu quiser. Eu já ouvi esse relato mesmo. Então, a gente precisa atentar a essa questão, tá? E essa é a melhor forma da gente estar fazendo essa retirada com tudo que eu já falei anteriormente. A retirada de algo, ela vai envolver tirar algo que é reforçador necessariamente, tá? Então, não adianta tirar uma coisa que para a criança não faz diferença também. Então, precisa ser algo que para ela é reforçador. Por exemplo, no caso da que a gente falou, da economia de ficha, né? Pode funcionar se eu tiver esse banco de fichas, eu tiver várias fichas. Agora, ao mesmo tempo que eu retiro, eu preciso planejar a oportunidade para que essa criança tenha de volta, para que essa criança consiga. Então, imagina, eu preciso dar a chance para que ela se comporte adequadamente. Se eu retiro e, por exemplo, digamos que a criança, vou dar um exemplo mais simples, só para ficar claro, tá? Digamos que a criança, ela perdeu o direito a ver televisão e ver o desenho porque ela não quis ir tomar banho. E aí você tira, você não vai ver televisão, não vai ver desenho. Aí tá,
Aí essa criança pega, não, pera, eu vou tomar banho. Aí ela vai tomar banho. Não, mas você não quis ir tomar banho no horário, você perdeu a televisão pro resto do dia. Eu acabo, em vez de punir ele não querer ir tomar banho, o que eu vou punir? Ele ter ido tomar banho. E se a criança aprende essa relação, ela pode virar e dizer, tudo bem, toma um banho só amanhã. Então, eu acabo tirando a oportunidade de que essa criança faça o certo. E a gente precisa dar oportunidade, desculpa, a gente precisa dar oportunidade para que a criança faça o certo. Então, se eu fiz o inadequado, de repente eu perdi uma ficha, eu preciso ir lá e dizer, não, mas como eu consigo isso de volta? Porque não é o que a gente quer, a ideia da punição, o que é um problema grande? Muitas vezes a punição ela é usada como uma forma de castigo, eu acho que é a melhor palavra. E o objetivo não deve ser castigar o outro. O objetivo, quando é usado esse procedimento, é diminuir um comportamento inadequado, não é causar sofrimento. Vocês percebem a diferença? Então, eu não quero que ele fique triste e fique mal. Eu quero que ele aprenda como se comportar adequadamente, o que fazer e o que não fazer. E isso é muito diferente de eu fazer algo para que o outro se sinta mal. Ou que até que eu veja que ele está sofrendo e está sendo ruim para ele. O objetivo não é esse. O objetivo é a redução de um comportamento inadequado. E eu quero que ele acerte, eu quero que ele arrase, eu quero que ele consiga fazer tudo que é de bom. Então, se eu não planejo oportunidades para que ele possa se engajar nesse adequado, ele não aprende, porque isso é um quesito muito grande com a punição. A gente tem um procedimento de punição onde a pessoa tem que fazer o certo várias vezes, que inclusive eu não acho legal esse procedimento, mas tudo bem. Que é um procedimento que, teoricamente, ensina porque a pessoa tem que se engajar no comportamento certo. Vocês já viram no Simpsons, o Bart Simpsons escrevendo 1000 vezes no quadro? Então, não sei se aquele procedimento realmente vai ensinar o Bart a deixar de fazer alguma coisa ou fazer outra, né? Então, essa é uma forma, mas, em geral, procedimentos de punição, eles não mostram comportamentos adequados. Eles não ensinam o que a pessoa tem que fazer. Então, eu preciso dar oportunidades para isso. Outra forma disso ocorrer é com a retirada de tempo em algo, por exemplo, tempo que seria no videogame, tempo no celular, tempo no tablet. Veja bem, gente, para eu retirar tempo, a criança precisa saber quanto tempo ela tem. E isso vai naquelas técnicas que a gente falou, da importância de eu organizar meu ambiente, da importância de eu organizar minha rotina. O tempo da criança em celular, em televisão, nesses aparelhos, o ideal é que ele seja demarcado. Porque senão a criança vai sim ficar muito tempo naquilo e não vai fazer outras coisas. Isso eu estou falando de crianças de modo geral aqui, né? Vocês já sabem disso. Mas isso vai acontecer. Então é preciso organizar, olha, você tem direito a tanto tempo. E aí, quando eu tenho direito, aí eu consigo saber o que eu faço que eu ganho mais tempo e o que eu faço que eu perco tempo. Então, de repente, se eu fiz uma coisa inadequada, eu vou perder tempo. Então, pode ser algo, mas pode ser tempo também em alguma situação. O que é importante aqui novamente, gente? Eu preciso que isso tudo seja claro para a criança. Eu não posso e eu não devo fazer da minha cabeça e da minha vontade, entendeu? Então, isso acontece muito. Principalmente quando a gente sabe aquele dia mais difícil que a gente às vezes teve no trabalho, que está mais cansado, está estressado, um problema familiar, tem alguém doente. A gente acaba agindo e punindo a criança não com base no comportamento dela, mas com base no como a gente está se sentindo e outras coisas que aconteceram ao longo do dia que não tem nada a ver com a criança. E às vezes uma coisa que a criança fez que nem seria, digamos assim, tão grave assim, acaba se tornando uma coisa imensa por conta disso. Então, eu preciso estar atento e deixar claro para mim, e eu preciso deixar claro para a criança. A criança precisa saber o que eu espero dela, e ela precisa saber quais as consequências de cada ação dela. Mas, Mari, de repente a minha criança ainda não é verbal e tudo mais. Gente, eles entendem. Já ensinei regras várias vezes para crianças sem comportamento verbal e elas aprendem. A gente usa imagem, usa figurinha, coloca uma seta. Se fizer isso, então isso. Eu vou mostrar para vocês alguns exemplos. Elas aprendem, tá?
O que é importante? É importante que a gente seja consistente. É importante que eu faça isso sempre, todas as vezes, com consistência. Se isso, então isso. Se isso, então isso. E aí a criança vai entender a relação. E eu preciso que ela saiba, até para que seja justo, sabe? Eu não, e aí não fica uma coisa que é com base no meu pessoal, do dia de como eu tô, mas é com base de fato no comportamento da criança, tá? Aqui eu trouxe para vocês essas imagens para mostrar um pouco para a gente refletir a diferença desses extremos. A gente sempre está buscando equilíbrio, né? Então veja a diferença. Numa situação, a criança fez alguma coisa que era inadequada, eu recolho todos os brinquedos da criança e ela só poderá brincar quando fizer X, Y, Z. Eu estabeleço um monte de regra do que ela tem que fazer. Numa outra situação, eu deixo todos os brinquedos do mundo de livre acesso, independente do que a criança faça e do comportamento dela. Numa outra situação, eu deixo brinquedos favoritos de livre acesso para a criança, mas eu tenho uma caixa especial com alguns brinquedos específicos que, quando ele faz coisas muito, muito legais, ele tem acesso. E quando ele teve alguns comportamentos que não são legais, ele não vai ter acesso. Aqui entra aquela questão que a gente está falando do equilíbrio, da importância de eu não retirar tudo e da importância de eu estar retirando algo que é extra. Então, essa é uma forma de eu estar fazendo isso. De repente, assim como eu posso retirar fichas, que é algo extra, eu posso ter uma caixa extra com brinquedos extras e verificar. Mari, como é que eu sei se está funcionando ou não? Vai depender se o comportamento está diminuindo de frequência quando se aplica isso. Só é considerado um procedimento de punição, gente, esse nome é horrível, a gente podia pensar em outro, vocês vão ter que me ajudar a pensar em outro nome. Só é considerado um procedimento de redução comportamental quando o comportamento diminui de frequência. Se ele não está diminuindo, não está funcionando. Eu preciso olhar para o futuro, preciso olhar para a história, tá? Olhar para como está acontecendo depois. E aí, uma coisa para vocês ficarem atentos, dica de ouro. Se reduz momentaneamente, mas volta a acontecer no dia seguinte ou depois de algumas horas, não está funcionando. Não importa se a criança parou de fazer na hora que você gritou, não! Não importa. Ele pode ter parado de fazer na hora que você gritou, não. Mas se ele voltou a fazer, não está funcionando. Então, a gente precisa olhar para isso, tá? Lembrar sempre desse equilíbrio no ensinar. Para todo comportamento que a gente pensa, de repente, em usar punição, devemos também pensar em como reforçar. Sempre. Não anda, os procedimentos eles não andam, eles andam de mãos dadas com reforçamento positivo, eles não soltam. Eu não posso fazer sozinho, eu preciso estar pensando no ensinar. Ou seja, quando a criança faz o adequado, e de preferência com a mesma função do outro, do inadequado, ela vai ter direito a um privilégio, ela vai ter direito à atenção, a gente vai ter direito a algum item, alguma coisa legal. Aqui, gente, novamente, a gente tem uma barreira cultural muito grande. Pais que usam de procedimentos de reforçamento positivo, de dar privilégio, de dar atenção, de dar não sei o que mais, em geral, eles sofrem socialmente. Então, nossa, ele tem direito a tudo isso? Nossa, quer dizer que ele pode ficar mais tempo no videogame só porque ele fez tal coisa? Então, eles são muito punidos socialmente. E pais que usam procedimentos de punição, de brigar, dizer, não, peguei, coloquei de castigo, ficou 2 horas, ficou trancado no quarto sozinho. Nossa, você está educando. Então, a gente precisa estar muito atento. Por quê? Porque a sociedade ela tem peso. E tem peso, às vezes, que a gente nem percebe. E quando a gente vê, a gente está nesse ciclo e fazendo, porque, de repente, está sendo feito há 500 anos, mas já foi comprovado cientificamente que não funciona, entendeu? Então, a gente precisa atentar muito para isso. Então, ficar sempre pensando em como a gente pode ensinar, como é que a gente pode estar colocando, entender que isso... Sempre pense em vocês, como é que vocês prefeririam aprender? Se fosse no ambiente de trabalho, por exemplo, vocês prefeririam ter privilégios e premiações ou ter punições? Privilégios e premiações. Então, se nós, enquanto adultos, preferiríamos ter privilégios e premiações na nossa aprendizagem profissional, por que se imagina que a criança, num processo que ela ainda não sabe nada e está aprendendo sobre o mundo, vai ter preferência de punições, né? Então, refletir.
E perceber muito, gente, isso, se a criança entende essa relação, ela entende a regra do jogo, sabe aquilo que eu falei para vocês, de deixar claro, de fazer com que a criança entenda com clareza? É muito comum que eu veja situações em que a criança não sabe porque ela está sendo punida. Muito, muito comum. Ela está levando uma bronca, ela está de castigo, ela perdeu não sei o que mais, e ela não faz ideia do que exatamente ela fez. Sabe quando isso acontece muito? Principalmente quando a gente não tem uma relação de tempo. Como assim? A criança fez uma coisa de manhã, o pai ficou sabendo à noite e brigou e puniu a criança. Então, digamos que de manhã a criança, sei lá, ela quebrou um vaso porque ela subiu num lugar que ela não podia subir. À noite, à tardinha à noite, quando os pais chegam em casa, eles descobrem disso. Quando eles chegam em casa, a criança estava sentada fazendo o dever dela da escola. Vamos imaginar um cenário aqui. E aí o pai chega, descobre do vaso que foi quebrado de manhã e coloca a criança de castigo o resto da noite, sozinha no quarto, porque ele quebrou o vaso. Primeiro, não existia a regra de que subir o vaso e tudo mais. E acidentes acontecem, mas enfim. Mas não vamos pensar nisso, vamos pensar sobre o que aconteceu. A punição de ficar sozinha no quarto aconteceu quando a criança estava fazendo algo muito apropriado, que era fazer o dever de casa. Ela não aconteceu quando a criança lá de manhã. Então, quando a gente faz uma punição que tem essa lacuna de tempo, em geral a criança fica: o que eu fiz? Porque ela está sendo punida por algo que está muito distante do momento onde aconteceu. Isso é uma coisa sobre a punição. Quanto mais próximo, sobre punição e sobre reforçamento também, né? Quanto mais próximo a consequência do ato, melhor. Quando eu digo quanto mais próximo a consequência do ato, melhor, assim, em termos de pesquisa, se fala de 1 minuto, no máximo, é nesse nível. Então, que é o mais efetivo. Quanto mais próximo, melhor. Se você vai punir uma coisa que aconteceu muito distante, principalmente, às vezes, quando a criança ainda não tem comportamentos verbais tão avançados, ela não entende porque ela está sendo punida. E você pode acabar punindo uma coisa super legal. E aí a importância da gente deixar claras as coisas com instruções, por exemplo. Para algumas crianças, a instrução verbal será suficiente, para outras não. Outras crianças vão precisar de dica escrita, de dica com imagens. Na verdade, gente, às vezes para a gente também. Eu amo usar dica escrita, tenho vários, uso muito agenda, uso muito organização escrita, eu acho que é muito útil. Né? A ideia é deixar claro para a criança o que eu espero dela. Quais são os comportamentos que ele tem que fazer? Então, por exemplo, sujou, limpou. E isso é ótimo. Quanto mais natural e lógica a consequência, melhor. Então, se eu sujei, eu limpo. Se eu bagunço, eu arrumo. Se eu tirei do lugar, eu coloco no lugar. Se eu quebrei, eu vou juntar com cuidado, ver, dependendo da criança, do jeito para colocar no lixo. Mas quanto mais lógica a consequência, melhor. Por quê? Porque neste caso eu consigo ensinar um pouco para a criança o que ela tem que fazer, tá? Então, olha, eu ensino que se sujou, eu vou lá e vou limpar. Eu ensino como é que tem que fazer isso. Então, quanto mais lógico, quanto mais próximo disso, melhor, tá bom? Mas também podem ter consequências extras. Então, se mantiver os brinquedos arrumados durante a semana, então, no final de semana, poderá jogar videogames por 4 horas. Se isso está escrito, verbalmente organizado, e a criança já tem um sistema de compreensão, noção de tempo, isso pode funcionar, tá? Para algumas crianças, essa noção de tempo, de no final de semana, pode ficar muito, muito longe, tá? Então, vai variar de acordo com a faixa etária, com o desenvolvimento, compreensão de noção de tempo, compreensão de regra verbal, então varia bastante. Mas, de modo simples, por exemplo, essa é uma forma que você pode fazer. Lembra da plaquinha do antes e depois? A ideia é essa. Então, primeiro, a criança brinca, por exemplo, com as letras. Depois, ela pode brincar de música. Ou, se brigar, eu, então, vou desligar a televisão. A lógica é a mesma da plaquinha do antes e depois. Só que se torna uma lógica de se, então, que deve ser o mais lógico. Eu sei que
nem todo comportamento a gente consegue dar consequências lógicas, alguns são mais difíceis, né? Então, tipo, se brigar, o certo seria brincar adequadamente, mas enfim, eu voltar a brincar e brincar adequadamente, mas nem sempre isso é possível. Então, às vezes eu vou ter algumas consequências que são mais arbitrárias, mas eu preciso deixar claro para a criança, em foto, em imagem, se vocês puderem ter até uma setinha aqui ligando, e todas as vezes que o comportamento acontece, vai lá e mostra, olha, lembra que a mamãe falou, papai falou, tia falou, se brigar, então sem televisão, vai lá e desliga. Pode, de repente, de acordo com a criança, até colocar aqui quanto tempo vai ficar sem televisão. Mari, vai levar choro, vai levar comportamentos inadequados. Muito possível. Foi o que a gente conversou na aula anterior, gente. Procedimentos de punição frequentemente levam a comportamentos inadequados. A gente precisa, aí no caso, o pai precisa estar preparado, porque a gente diz, para segurar, para não ceder e para saber que isso pode acontecer. É por isso que eu evito tanto usar procedimentos de punição, porque eles geram respostas emocionais, sim. Então, eu não vou dizer, não, ele vai fazer e vai ser de boa. Vai levar um tempo para ele fazer de boa e compreender essa relação. Respostas emocionais podem acontecer, sim, e está descrito na literatura que isso pode acontecer. Tá? Então, é por isso que a gente tem que atentar muito se a gente realmente quer fazer esse procedimento. Se brincar e dividir, então tem 1 hora extra no computador. Aí a Tia Mari fica muito feliz. Então, ok, são procedimentos onde eu vou estabelecendo, gente, muitas vezes, basta eu fazer isso. Basta eu colocar qual o adequado, o que ele tem que fazer e quais são as consequências positivas. E eu nem preciso do outro, entendeu? Basta fazer dessa forma, mostrando positivo, mostrando adequado, e eu consigo fazer essa relação. Mas vocês podem, dependendo da família, vendo com um profissional que acompanha o caso de vocês, ver a possibilidade de ter os dois. O meu objetivo principal com essa unidade, como eu falei no início, é que vocês conheçam, saibam, tenham domínio do que procedimentos, do que existe, tá? Então, a ideia aqui é, de repente, eu tenho um sim e então para o comportamento adequado, mas eu também tenho um sim e então para um comportamento inadequado. Eu tenho para ambos do comportamento, tá? Aí você pode usar a questão da regra da família, de deixar claro o quadro de regras, bem bonitinho para a criança saiba o que se espera dela. Eu posso fazer esse quadrinho de regra com as consequências. Uma vez eu fiz isso, ficou muito legal. Então, cada uma dessas imagens puxava uma seta para o comportamento apropriado ou puxava uma seta, de repente, para um comportamento que seria inapropriado. Então, a consequência de cada um. Então, pode ser feito, tá? Isso aqui são algumas ideias para estar mostrando para vocês. Agora, a gente vai começar a falar um pouco sobre a questão do cantinho do pensamento, cantinho dessa criança pensar, que é um procedimento que a gente chama na psicologia de time-out, né? Então, eu sei que é um procedimento que tem sido usado muito, e aí a gente vai estar conversando um pouquinho sobre ele, tá? Gente, procedimentos, eles de time-out, uma das primeiras coisas que se pergunta é, Mari, funciona? Funciona. Tem milhões de efeitos colaterais, como a gente conversou. Mas ele não funciona porque a criança pensou e refletiu e percebeu que era melhor se ela tivesse feito outra coisa. Ele funciona porque a criança não quer ficar sozinha, não quer ficar isolada, não quer ficar num canto sem nada, sem ninguém, não quer ficar longe da situação. Então a gente precisa ter um impacto aqui de realidade. Muitas vezes a criança ela não tem ainda maturação para fazer tudo isso. A gente vai ensinar isso para ela. Então, se com a gente ensinando para ela, às vezes é difícil, demora um tempo para a criança aprender. Imagina ela sozinha, vou aqui fazer uma reflexão sobre a minha vida, sobre o meu comportamento e que esse comportamento não foi legal. Numa próxima vez, gente, olha a quantidade de coisa que eu estou exigindo que a criança descubra sozinha. Que ela perceba sozinha e que ela tenha uma reflexão sozinha do que é o adequado. Quando o nosso papel é de ensinar, é de educar e de mostrar qual é o certo, qual é o adequado. Então, funciona? Funciona. É um procedimento que traz vários efeitos colaterais e ele funciona muito em função disso. A criança não quer ficar sozinha, né? Então, é punição. Eu perco algo que é prazeroso e por isso eu não vou fazer mais porque eu não quero perder algo que é prazeroso. E entrar naquela conversa que a gente fez lá atrás de
Tirar a atenção, gente, é algo que a gente deve realmente se perguntar, principalmente se a criança está fazendo. Ainda tem isso, ele vai funcionar dependendo do motivo, dependendo da função. Se a criança fez alguma coisa, de repente, porque ela estava fugindo de demanda e ela queria mesmo ficar sozinha, você pega e coloca ela no quarto sozinha, ela vai ficar muito bem, obrigada. Então, digamos que a criança está fazendo atividade no colégio, está super difícil, ele rasga a atividade, o professor tira ele e coloca no corredor para ele pensar no que ele fez, ele vai estar dizendo, ufa, me livrei daquela atividade, rapaz, tu acredita que eu não vou precisar fazer? Vocês estão entendendo? Então, em muitas situações, ele não vai funcionar, porque o motivo da criança estar se comportando daquela forma não tinha nada a ver com o procedimento de time-out, não tinha nada a ver com atenção. Então, só vai funcionar se o motivo pelo qual a criança estava fazendo aquilo era conseguir atenção e estar num determinado contexto, conseguir uma determinada coisa. Eu tiro isso dela, tiro esse contexto, tiro essa atenção. Mas se ela estava fazendo porque simplesmente, por exemplo, ela gosta de fazer, ou se ela estava fazendo porque ela queria fugir daquilo, muitas vezes, ao invés de ajudar, vai piorar a situação. A gente vai estar reforçando e aumentando o comportamento ao invés de estar diminuindo. Então, esse é um dos procedimentos, gente, que eu acho que é um dos procedimentos mais usados de modo equivocado na análise do comportamento, assim. Muito, muito usado de modo equivocado, usado para tudo, indiscriminadamente, por tempos imensos, sem o menor sentido. É um dos procedimentos mais usados dessa forma. Então, a gente precisa estar muito atento a isso. E mesmo quando usado de modo apropriado, é muito comum, como a gente falou na aula anterior, que vai ter comportamentos emocionais como aumento de agressividade, aumento de medo, aumento de irritabilidade, especialmente no começo ou quando o procedimento não é feito com algum procedimento positivo, de reforçamento positivo. Então, é muito comum que isso vai acontecer e eu preciso estar atento a isso. Além disso, gente, a gente já até falou um pouquinho, se o motivo não é um motivo de fuga, por exemplo, de demanda, o procedimento vai reforçar e não adianta, gente, mandar, por exemplo, também uma criança para o quarto, ela fez uma coisa inadequada, sai, vai para o seu quarto, tem milhões de coisas, quando você olha, a criança está lá jogando videogame e nem tchum, entendeu? Então, eu preciso planejar essa retirada, é um procedimento super difícil, tem que ver quanto tempo vai ser retirada, de que forma. Existem várias variações de como está fazendo isso. O que eu vou mostrar para vocês é algumas das variações que são mais amenas. Então, assim, são as mais que causam menos problemas, digamos assim. Não, ainda levam todos os efeitos que a gente conversou, mas são mais amenas, tá? No time-out, então, o acesso ao reforçador, seja coisas, objetos, pessoas ou ambiente que a criança gosta, que estão normalmente presentes no ambiente dela, é barrado por um determinado período de tempo. Ou a pessoa é retirada totalmente do contexto e ela vai para um outro local, por exemplo, ou os reforçadores são retirados. Então, eu posso ter, digamos assim, essas duas variações. Ou é retirada a pessoa, ou é retirado os objetos, ou retirado alguém que ela gosta, alguma questão desse sentido, tá? Existem várias formas, como eu comentei para vocês, de fazer o time-out. Os que envolvem a criança ser removida do ambiente são considerados mais aversivos. Então, se a criança sai, vai para o quarto, fica sozinha no quarto, fica sozinha no corredor, todos o que envolve a criança ficar isolada socialmente, ficar sozinha, retirada da criança, são os considerados mais aversivos. Então, é aqueles que a gente vai tentar nem olhar, né? E podem até mesmo ser perigosos em alguns casos para algumas crianças, uma vez que você não vai estar lá para ver o que essa criança está fazendo. Lembra que a gente falou das respostas emocionais, que quando se usa punição, o comportamento pode piorar? Imagina, de repente, uma criança que tem um comportamento, sei lá, autolesivo. E aí, de repente, eu vou usar o procedimento de time-out e essa criança pode se morder ainda mais e pode se machucar ainda mais. Então, em casos, por exemplo, como esse, eu nem deveria pensar em usar esse tipo de procedimento. Não deveria nem passar pela cabeça usar esse tipo de procedimento, tá? Estratégias consideradas menos aversivas, elas envolvem a criança permanecer no mesmo ambiente, tá? Ela pode olhar, mas não pode participar,
por um determinado período de tempo, um breve período de tempo. Em geral, a literatura coloca entre 3 a 5 minutos, mas a verdade é que depende de criança para criança. Mari, como é que se sabe o tempo ideal? Diminui o comportamento. Então, às vezes, o que se faz é, eu fiz 5 minutos, funcionou, o comportamento está diminuindo, vai para 4, vai para 3, vai para 2. A gente não quer usar esse procedimento para o resto da vida. A gente quer que esse procedimento não seja necessário. Para ele não ser necessário, eu preciso ensinar comportamentos. Eu pareço ficar martelando nisso. Essa é uma estratégia usada como penalidade muitas vezes em esporte. Então, uma estratégia que no colégio a gente vê ser utilizada algumas vezes e no esporte a gente vê ser utilizada algumas vezes. Por exemplo, no hockey acontece muito. Então, a criança ou o adolescente, a pessoa que está jogando, cometeu uma penalidade, ele tem que ir para o banco, fica um tempo no banco e depois ele volta. Ele está ali, ele pode ver, ele vê todo mundo brincando, ele vê todo mundo interagindo e depois ele volta. Então, digamos que a criança está no playground brincando com os amigos, ele vai lá, empurra o amigo cai. Você pega, já estava pré-estabelecido, tinha determinado com a criança, regras estavam claras, enfim, tudo isso foi feito. Você está reforçando positivamente quando ela brinca no playground sem brigar, tudo isso foi feito, tá? Então tem milhões de coisas para ser feito antes. Ainda assim, a criança foi lá e empurrou de repente uma pessoa. Você vai, tira a criança ainda está vendo os coleguinhas brincando, ela vai ficar 2, 3, 4, 5 minutos, depois ela pode voltar para continuar brincando, tá? Então, a ideia é que tem que diminuir o comportamento problema. Você vê que a ideia é que tem que reduzir o comportamento problema. A ideia não é que a criança esteja chorando, sofrendo, desesperada. Não é isso. Essa não é a medida. A medida não é se a criança está chorando e mal com o procedimento. A gente queria que isso nem acontecesse. A medida é que a criança diminua o comportamento. Atenção! O procedimento deve ser realizado com estratégias positivas, deve ser utilizado para benefício da criança, como a gente falou, e não do adulto, e não das pessoas. É a criança que tem que ser beneficiada com isso. A gente está fazendo isso porque é o bem da criança, porque ela vai ter consequências boas, de aprender a brincar com os amigos no parquinho, sem brigar, e isso vai trazer mais habilidade social, isso vai trazer mais amigos e tudo mais. E é importante que o tempo seja breve e efetivo. Se 10 minutos funciona, mas 5 minutos funciona, vou usar 5. Eu não vou fazer um tempo imenso, sem necessidade. A ideia é que o tempo seja o mais breve possível para ser um tempo efetivo para a criança. E que exista a possibilidade para que a criança aprenda o comportamento adequado, como a gente falou. Então, eu vou pegar e tiro a criança, ela sai do playground, ela sobe, ela não pode mais descer e ficar brincando. Quando eu faço isso, eu tiro da criança a possibilidade de se comportar adequadamente. Eu tiro da criança a possibilidade de acertar. E a gente não pode tirar da criança a possibilidade de acertar, porque o que a gente quer é que ela acerte. É justamente isso que a gente quer conseguir. Tá? Outros pontos importantes para quando a gente está pensando de procedimentos de punição negativa. Ser imediato, aquilo que a gente falou, quanto mais rápido possível. Ser consistente, gente. Não adianta a regra mudar de acordo com o dia, com o jeito, com nada. Tem que ter consistência. Se eu disse, por isso que a gente tem que pensar muito no que a gente diz. Porque se eu estabeleço uma regra, eu preciso cumprir com ela. Se a regra, de repente, você estabeleceu e você pensou, nossa, eu acho que eu exagerei, desfaz, muda. Não tem problema a gente mudar uma regra. A gente pode mudar a regra, tá? Então, não tem problema. Seja justa. Tem que ser justo com a criança. Então, não adianta, por exemplo, a criança sujou o chão. Aí eu vou lá e mando ela limpar o compartimento inteiro. Tá exagero, né? Mas vocês entenderam. Tem que ser justo, tem que ser coerente. Quanto mais justo e mais coerente, melhor, tá? Se a criança de vocês puderem participar do processo de definir essas regras e penalidades, digamos assim, melhor ainda. Então, se ela puder fazer parte do processo, se ela tiver compreensão para fazer parte do processo, é ainda melhor, tá? Lembrem-se da construção. Usar em time-out pode reduzir comportamentos inapropriados, sim, mas ele não irá assinar comportamentos adequados. É imprescindível, gente, que a gente pense em ensinar. Bagunçar, arrumar, gritar, aprender a falar no tom de voz apropriado, não seguir instruções, aprender a seguir instruções e, sempre que possível, preferência por consequência lógica, que é o que a gente falou aqui, coerência e justiça, sempre que possível, vão na consequência lógica, que é muito melhor, tá?
Sim, alguns comportamentos que a gente falou já um pouquinho disso, vão ser mais difíceis, mas aí tendo a regra é tranquilo. E reforçando os acertos também, tá? Deixem clara a lista, faça essa listinha de regra e faça essa listinha de regra, gente. Pensem no quais são os valores para vocês, pensem quais são as prioridades, pensem nas coisas que realmente fazem diferenças para vocês, sabe? Porque às vezes a gente tem coisas que a sociedade vai dizer que é importante, mas às vezes para nossa família nem é tanto. Então olhem para vocês, olhem porque realmente para a família de vocês nossa, eu queria realmente diminuir esse comportamento e nessa questão. E aí estratégias positivas primeiro, tudo aquilo que a gente já conversou. Pensem na questão, por exemplo, da criança, faça um comportamento problema, ela perde a ficha, ter aquele baú, ter aquela coisa do extra. Isso tudo são formas de amenizando e transformando esse procedimento em menos aversivo. E o que a gente quer é que ele seja efetivo, não é que ele seja aversivo, tá? Então, em resumo, ensinar comportamentos adequados, reforçar com elogios as consequências legais, os acertos, elogios, brinquedos, o que funcionar para sua criança. Corrigir com consequências lógicas e estabelecer regras claras e consequências claras. De repente, consequências para o inadequado também, tá? Como a gente falou dos procedimentos. Mas esses 4 pontos, eles são um bom combo, digamos assim, para a gente estar estabelecendo com que a criança aprenda a se comportar adequadamente e diminua também comportamentos que são inadequados, tá? E aqui eu queria encerrar com vocês com uma super dica, que é, na hora que você está com raiva, na hora de raivas extremas, sabe aquela hora que você sabe que vai perder a cabeça, sabe que vai perder a mão, e muitas vezes, inclusive, você sabe que vai perder a cabeça e depois você tenta compensar, entregando um monte de coisa que a criança não poderia ter acesso, fazendo um monte de coisa que não seria adequada para dar essa compensada, e fica confuso para a criança porque ela é punida e depois ela tem um monte de coisa legal e ela fica não entendo nada. Então, nesse momento, usar os procedimentos que a gente usa com as crianças para se acalmar, sabe? Conta até 10, vai tomar uma água, vai no banheiro, toma um banho, pede ajuda de alguém, sai da situação, vê outra coisa para fazer, tenta encontrar uma forma de se acalmar e depois tomar uma decisão, depois tomar uma medida. Às vezes, quando a gente age no momento, a gente acaba agindo de modo exagerado. Uma outra coisa que acontece muito é quando eu deixo dar a última gota. Haja no início do problema, não espera, sabe, aquela coisa de mãe, 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 o que é isso? Sabe como é? Então, em vez de ter o que é, mãe, mãe, oi, muitas vezes não é nada, né? Eles só querem falar mãe, mas pensar sobre isso, agir no início é melhor do que deixar essa última gota acontecer, sabe? E melhor do que ficar naquilo de que vai e você acaba explodindo. Isso ajuda muito como estratégia também de prevenção e de trazer mais qualidade de vida para toda a família, ok? Gente, vamos então se ver na próxima aula.